Okay, people, so I'm teacher Simone. Today I'm going to explain you about the simple present. Well, when do we use the simple present? We use the simple present for, number one, permanent situations. Então, situações permanentes. Example, we live in New York. He works at a bank. We also use the simple present for routines. Example, I wake up at 6 a.m. I go to bed at 11 p.m. So, just to recap, we use the simple present for permanent situations, situações permanentes. We live in New York. He works at a bank. Então, situações que são reais, são permanentes do dia a dia. Routines, I wake up at 6 a.m. I go to bed at 11 p.m. We also use the simple present for facts, fatos. Example, the sun rises in the east. And also for schedules, horários, cronogramas. An example, our class starts at 9 a.m. The flight leaves at noon. Well, we use the simple present. We also use the simple present for frequency. An example, she always takes the bus. So these are the 5 uses for the simple present. Coming back, number 1, for permanent situations, situations that we usually do, they are permanent in our lives, they are real actions. For routines, they are similar to permanent situations, but of course, permanent situations, they are situations that they are current in our lives. Routines, they are more related to things that we usually do, but they can change. Facts, facts are things related to things that they don't rely on us, they don't depend on us. Example, the sun rises in the east. Schedules, when we are talking about chronograms, when we are talking about time, for example. And we also talk about, we also use the simple present when we are talking about frequency. Here I gave an example using the adverb always. Of course, we can change, we can use different kinds of adverbs. Example, often, never, rarely, usually. So here the example is she always takes the bus. I can use here she never takes the bus. She usually takes the bus. And I can say that this is a sentence in the simple present. Well, how to form, how is the structure of the simple present? Here I divided in 3 parts. So we have the positive, the negative, and the interrogative. Let's take a look at the positive structure of the simple present. Thinking about these pronouns, thinking about the pronouns I, you, we, and they. When we are talking about positive, let's take the verb work. I, you, we, and they work. Positive sentence, so the verb is normal, it doesn't change. I work, you work, we work, they work. Positive sentence when I'm talking about he, she, or it. Ele, ela e coisa, animal, objetos. Example, he works, she works, it works. So the difference here is that in positive sentence we need to add the s. Precisamos adicionar então o s. That's the difference. Então, voltando, quando eu falo I, uso o pronome eu, você, nós, você ou vocês, nós, eles ou elas, lembrando que they pode ser eles ou elas, nós usamos o verbo normalmente sem adicionar nada. We work, they work, you work,
I work. Já quando nós estamos usando o verbo na terceira pessoa, he, ele, she, ela, it, que é usado para coisas, animais ou objetos, nós vamos ter que acrescentar então o S na maioria dos verbos, porque alguns verbos vai haver algumas modificações. Então, exemplo, he works, she works, it works. Negative structure. Voltando então para o I, you, we and they. When I'm using these pronouns, estou usando esses pronomes, eu vou usar a negativa don't. Então, como é que fica então don't, que significa que é a mesma coisa que do not? Alguns perguntam, eu posso usar então o do not? Pode, mas a forma contraída da contraction is don't. Remember that especially Americans, they love using contractions, and contractions are better in order to have your fluency, in order to speak faster. So here, how can I say eu não trabalho, for example? So I'm going to say I don't work. Você não trabalha, you don't work. Nós não trabalhamos, we don't work. Eles não trabalham, we don't work. So, talking about the pronouns, falando nos pronomes he, she or it, então nós vamos usar o doesn't e não o don't, que é a mesma coisa que does not. Então, ele não trabalha, he doesn't work. A diferença aqui, lembra que a gente tinha que colocar o S? Na negativa, cai o S, não é necessário mais colocar o S. Então, quando é que eu coloco o S? O S é só quando a frase for afirmativa, quando for positive sentence. Quando a frase for negativa, a história do S cai, não precisa colocar S. E vocês vão ver que nem na interrogativa também não precisa colocar o S. Então, um S na terceira pessoa, no he, she ou it, é só quando a frase for positiva. Então, negativa, ele não trabalha, he doesn't work. Por que esse S não precisa colocar na negativa? Porque o S da afirmativa foi para aqui, no doesn't. Tá aqui ele, no doesn't. He doesn't work. Ela não trabalha, she doesn't work. E a coisa não trabalha ou não funciona, por exemplo, o computador não funciona. It doesn't work. Voltando para o pronome, então, I, you, we e they, quando eu estou fazendo a forma interrogativa, como é que eu vou fazer? Vou colocar, então, o do. Do I work? Do you work? Do we work? Do they work? Só colocar o do na frente. Para he, she or it, mesma coisa, a gente usou o doesn't para negar. Então, para fazer a interrogativa, lembra que caiu o S é só na positiva, então a gente vai colocar o S na interrogativa no does para perguntar, tá aqui o Szinho. Então, does he work? Sem S, porque o S está no does. Does she work? Does it work? Então, lembrando que work não é só trabalhar, também é no sentido de funcionar. Does it work? E outra coisa importante é que quando eu estou fazendo a interrogativa, tenho que expressar com um ponto de interrogação para lembrar que é uma interrogativa. Continuando, let's look at some other examples. Então, using I, you, we and they. Positive sentence. Vamos fazer uma frase positiva. They play volleyball every weekend. Como é que vai ficar a negative? Eu estou usando they, então é a primeira pessoa. They don't play volleyball every weekend. Interrogative. Do they play volleyball every weekend? We speak 3 languages. Negative. We don't speak 3 languages. Interrogativa. Do we speak 3 languages? Ok, aqui então nós temos o they e temos o we. Using he, she or it, third person, terceira pessoa, positive. He plays the violin.
Lembrando que por que tem o the? Porque quando nós estamos falando em instrumento, eu tenho que colocar sempre o the. He plays the violin. Como é terceira pessoa, ó, estão vendo o S no he plays? Lembra que esse S é só na positiva. Agora esse S vai parar aqui no doesn't e não vai ir para o play mais. Então, he doesn't play the violin. Pergunta, does he play? O S está no does, sem ir para o play. Does he play the violin? Outro exemplo. She teaches English once a week. Teaches. ES aqui. Já vou explicar após por que não é só S. Aqui é ES, vou adiantar um pouquinho, porque o verbo termina em CH. Então tem que acrescentar o ES e não apenas o S. She teaches English once a week. Negative. Então esse S vai parar aqui, no doesn't. She doesn't teach, normal verb, English once a week. Question. Does she teach English once a week? O S here é does. Ok. In general, então em geral, in the third person, he, she or it, we add S. A gente só adiciona o S na maioria dos verbos quando a gente está usando he, she or it em positive sentence. E nós estamos falando o quê? De simple present. No presente simples, quando nós estamos falando de presente. Example, he learns English, she speaks Spanish. Porém, the spelling for the verb in the third person differs depending on the ending of the verb. Então, o verbo vai diferenciar, vai ter alguma forma diferente de escrita, depende do fim, depende da última letra ou das últimas letras desse verbo. Então, por exemplo, the verbs that end, verbos que terminam com o, ch, sh, ss, x ou z, nós vamos adicionar na afirmativa, quando for he, she ou it, o es. Então é só decorar. Para verbos que terminam com o, ch, sh, ss, x ou z, a gente adiciona o quê? Es. Então, por exemplo, go. Go termina com o. Como é que vai ficar? Goes. How can I say ela vai? She goes. Negative. She doesn't goes? No. Remember? Negative. Não vou colocar o es e nem o s, porque o doesn't já faz o papel do s. Então, eu vou dizer she doesn't go. Pergunta. Does she go? Catch. Termina com ch. Ó, tá aqui na regrinha. Então, como é que vai ficar? Catches. He catches. Wash. How can I say ele lava? He washes. Kiss. He kisses. She kisses. Fix. Fixes. Bus. Buses. Why? Because it ends with z. Então, verbos que terminam com o, ch, sh, ss, x ou z, a gente adiciona es na forma positiva para he, she or it. For verbs that end in a consonant plus y, we remove the I and we add IES. Então, verbos que terminam com Y. O que a gente faz com esses verbos que terminam com Y? Temos que observar. Se antes do Y nós percebemos que há uma consoante, por exemplo, Mary, antes do Y tem uma consoante, o R. Então, nós vamos cortar esse Y quando for he, she or it, em frases positivas, e vamos colocar o IES. Então, em Mary vai ficar marries, she marries, he marries. Study. Antes do Y temos uma consonant. Então, corto o Y e coloco IES. He studies, she studies. Carry. Antes do Y, consonant. She, he carries. Negative. He, she doesn't carry. Volta o verbo normal. Worry.
Antes do Y, consonant. He, she worries. Note, for verbs that end in a vowel, e aqueles verbos que terminam com uma vogal antes do Y, a gente não vai cortar, a gente só adiciona o S. Então é facilzinho. Por exemplo, play. Antes do Y tem o A, uma vogal. Então eu só vou colocar o S normal. Plays. He plays, she plays, it plays. Enjoy. Antes do Y tem o quê? Vowel. So, I'm going to say enjoys. Say. Antes do Y tem o quê? Vowel. So, I'm going to say says. He says. She says. It says. Negative. He doesn't say. O verbo não vai ter S quando for negative and interrogative. So, for short answers, para respostas curtas, lembram que a gente não pode só dizer yes, no. Temos que sempre responder usando auxiliar. Então, se alguém faz uma pergunta para nós, usando o does, por exemplo. Does she want to marry him? A pessoa perguntou usando o does, que é o auxiliar da terceira pessoa. Então, eu vou responder resposta curta. A afirmativa vai ser yes, she does. Lembrando que quando for a afirmativa, a resposta curta, eu não posso abreviar. Yes, she does. Para negativa, eu posso abreviar. No, she doesn't. So, coming back, voltando. Does she want to marry him? Yes, she does. No, she doesn't. Usando do. Do they teach in a private university? Aqui eu usei o do. Yes, they do. Negative, no, they don't. Usando do novamente, do you work full time? Sim, eu trabalho. Yes, I do. Não, eu não trabalho. No, I don't. Okay, so these are the explanations for the simple present. I hope I have helped you. And for extra exercise, please ask me that I can send you. That's the class for today. Thank you very much, and bye-bye.